Estamos aqui continuando nossos conteúdos da disciplina de máquinas agrícolas e implementos. E agora nossos conteúdos vão ser focados em demanda de tração e mais especificamente nós vamos fazer um exercício sobre esse conteúdo. E para contextualizar esse exercício, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos estimar a demanda de potência para a tração de uma carreta agrícola, considerando as seguintes condições. Nós vamos considerar uma carga máxima aplicada nessa carreta de 4.000 kgf. Vamos considerar também uma distância entre eixos de 2,4 metros, um peso da carreta igual a 800 kgf e em quais condições que essa carreta vai ser trafegada? Vai ser trafegada num solo agrícola com um índice de Cone em torno de 1,2 MPa, que quer dizer também 1.200 kPa. O pneu selecionado para essa carreta, ou especificado para essa carreta, é um pneu do tipo I1, com medidas de 7,5 polegadas. Essa medida é referente à largura do pneu e esse pneu ele é posto num aro de 16 polegadas. Lembrando que também aqui essa última referência faz alusão ao número de lonas da carcaça. Então esse pneu tem um índice de carga igual a 12. Também tem uma informação sobre o raio de rolamento, e esse raio de rolamento é igual a 371,5 milímetros. E essa informação do raio de rolamento eu observei no catálogo, né, em que especifica esse pneu, e essa informação foi obtida a partir da circunferência de rolamento. A circunferência de rolamento é igual a 2,334 metros, ou 2.334 milímetros. Para obter o raio de rolamento, nós vamos utilizar a equação em que a circunferência é igual a π vezes o diâmetro. Ou então, né, nós podemos utilizar uma outra formulação que fala em que a circunferência é igual a 2πr. Esse R é o raio de rolamento que aqui foi obtido. Aqui nós também trazemos destaque, né, para a largura do pneu. A largura, né, desse pneu, a largura da banda de rodagem é igual a 7,5 polegadas e esse valor em milímetros é o 7,5 vezes uma polegada, né? Lembrando que uma polegada é igual a 25,4 milímetros. E fazendo essa transformação, nós vamos então observar a largura da banda de rodagem. E para nós calcularmos a demanda de potência, nós também vamos ter uma consideração sobre a velocidade de deslocamento, que neste caso nós vamos considerar igual a 8 km por hora. Então, vamos fazer a solução desse exercício e para nós calcularmos essa demanda de tração, primeiramente, nós vamos ter que postar isso num diagrama de corpo livre. E nesse diagrama de corpo livre, nós estamos partindo da premissa que esse peso está sendo concentrado no centro de gravidade. Também nós fazemos uma observação para a premissa em que nós temos uma simetria para a distribuição dessas cargas, e nós aqui, nessa consideração sobre o peso, nós estamos adicionando para essa componente WY, nós estamos adicionando o peso da carreta, que é igual a 800 kgf, mais o peso da carga, que neste caso é uma carga máxima de 4.000 kgf. Então, essa componente WY, que nós estamos concentrando no centro de gravidade da carreta, essa componente equivale então a 4.800 kgf. E este peso dessa carreta mais a carga, isso vai trazer uma reação para os apoios. Os apoios que nós temos, então, os 4 rodados, e aqui nós temos representado as reações sobre os eixos. E essas reações, né,
sobre os eixos. Aqui então nós temos a reação R1 e a reação R2. Também aqui nós estamos identificando como componentes a tração, a tração, eh, a tração para realizar a operação, né, para deslocar essa carreta. Contudo, né, essa tração ela ocorre, porém existe uma resistência ao rolamento que está associada principalmente com a interação dessa reação, né, dessas reações do solo, e em função das características com o solo também que nós vimos, essa interação com o solo. Mas qual que é o valor dessas reações? Nessa condição que nós temos uma condição simétrica, nós podemos observar que o valor de R1 vai ser igual ao valor do R2. E nessa condição simétrica, o peso de WY está sendo dividido para as duas reações em relação ao eixo. Então, nós vamos ter o valor de 4.800 kgf dividido por 2. Porém, eu vou multiplicar pelo valor da aceleração da gravidade para transformar esses valores em uma unidade de newtons, em newtons. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando esse valor, né, que está representado em quilogramas-força para uma unidade do sistema internacional de medidas, né, uma unidade de força, que é o newton. Então, eu multipliquei aqui pela aceleração da gravidade, 9,81. E dessa forma, eu consigo observar que essa reação sobre os eixos é 47.088 newtons, ou 47,088 kilonewtons. Próximo passo agora, nós vamos observar o valor dessa resistência ao rolamento. Qual que é o valor da resistência ao rolamento? Qual que é o valor dessa resistência para que, de fato, nós tenhamos um movimento nessa carreta quando aplicado uma tração aqui na barra? Então, vamos aqui seguir, né, para o cálculo da resistência ao rolamento. Esse cálculo da resistência ao rolamento, nós observamos que é um cálculo baseado num equacionamento dado num datasheet fornecido pela Associação Norte-Americana dos Engenheiros Agrícolas, é o documento, né, 296, e nós vamos então calcular o valor dessa resistência ao rolamento baseado no coeficiente de mobilidade do pneu. Para calcular o coeficiente de mobilidade do pneu, nós vamos considerar o valor de índice de cone desse solo, vamos considerar a largura da banda de rodagem e vamos considerar o diâmetro de rolamento. Também vamos considerar o valor da reação de apoio sobre o pneu, especificamente, sobre o pneu. Aqui nós temos o valor da reação de apoio sobre o pneu, não é o valor da reação de apoio sobre o eixo, é sobre o pneu. Então, como valor de índice de cone, nós vimos na folha passada, e nós temos um valor de índice de cone igual a 1.200 kPa. Esse valor eu vou associar com a largura da banda de rodagem, que é 190,5 milímetros, mas aqui eu vou fazer uma entrada em metros, né? Então eu estou utilizando as unidades basicamente aí do sistema internacional, então eu vou utilizar o valor em metros. Então eu tenho 0,19 metros para a largura de banda de rodagem e vou considerar também o diâmetro de rolamento. O diâmetro de rolamento é igual a 2 vezes o raio de rolamento, e o raio de rolamento é igual a 0,371 metros. Vou relacionar com o valor da reação sobre o pneu. Aqui antes nós tínhamos calculado o valor da reação de apoio
no eixo. Mas cada um desses eixos, né, tanto o eixo dianteiro quanto o eixo traseiro, possuem 2 pneus. Então, por isso que eu estou multiplicando pelo valor da metade, o valor pela metade, porque eu estou distribuindo essa reação de apoio do eixo, né, sobre os 2 pneus, e o que eu estou calculando, então, dessa forma, o coeficiente de mobilidade do pneu. Fazendo esse cálculo, nós vamos observar um coeficiente de mobilidade igual a 7,21. Tendo esse valor em mãos, nós podemos então calcular a resistência ao rolamento. A resistência ao rolamento, por exemplo, no eixo traseiro ou dianteiro, vai ser o valor da reação no eixo dianteiro ou traseiro. Nesse caso aqui nós estamos calculando um valor de resistência ao rolamento em kilonewtons, então eu estou utilizando a entrada, né, de reação de apoio em uma unidade de kilonewtons, então é 47,088 kilonewtons. Estou utilizando os valores, né, dos coeficientes aqui que eu tenho o coeficiente de mobilidade, é um coeficiente adimensional, e fazendo esse equacionamento eu vou observar que a resistência ao rolamento em apenas um dos eixos é igual a 9,72 kN. Porém, nós vimos, né, que nessa condição simétrica que nós estamos considerando, uma condição simplificada, a resistência ao rolamento no eixo dos rodados traseiro e dianteiro são iguais. Sendo dessa forma, a resistência ao rolamento de uma forma total vai ser a soma da resistência ao rolamento no eixo traseiro e a resistência ao rolamento no eixo dianteiro. Fazendo isso, né, nós vamos ter o valor aí de 19,44 kN. E o que isso significa? Significa que a tração, para ocorrer um deslocamento de fato dessa carreta, esse valor dessa tração tem que ser maior do que esse valor de 19,44 kN, porque a resistência ao rolamento é igual a 19,44 kN. Então, para que ocorra, né, um deslocamento de fato, né, esse valor de tração tem que ser maior. Mas, tendo isso em mãos, nós conseguimos calcular, por exemplo, a demanda de potência para ocorrer esse deslocamento sob uma velocidade de 8 km por hora. E o que nós estamos falando, né? Como eu disse para vocês, essa tração horizontal aqui na barra, ela tem que ser maior que esse valor de resistência ao rolamento total. Que é o que nós temos aqui, né, nessa equação. Então, THB é uma simbologia para tração horizontal na barra, e essa tração horizontal na barra, que é produzida pelo trator, ela tem que ser maior ou igual à resistência ao rolamento, para que ocorra, né, esse deslocamento. Na verdade, ali tem que ser maior, né, do que a resistência ao rolamento para que ocorra o deslocamento. E é baseado nessa formulação que nós vamos calcular, por exemplo, a demanda de potência horizontal na barra. E essa demanda de potência horizontal na barra, para nós fazermos esse cálculo, nós vamos considerar aquela formulação da física, uma formulação básica, em que potência, prestem atenção, potência é igual a força vezes velocidade. Então, aqui nós temos uma demanda de força horizontal multiplicado pela velocidade horizontal. Contudo, nós temos, né, que essa formulação, né, no Sistema Internacional de Unidades, nós vamos considerar a força em newtons. Então, aqui eu tenho 19.440 newtons multiplicado por uma velocidade em metros por segundo. Então, eu estou fazendo uma conversão, estou considerando essa conversão da velocidade em quilômetros por hora. Para fazer a conversão em uma velocidade em metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então, aqui eu tenho uma entrada de força em newtons e tenho uma entrada de velocidade em
uma velocidade em metros por segundo. Dessa forma, eu estou calculando essa demanda de potência na barra de tração. Essa demanda de potência na barra de tração, né, fazendo esses cálculos, nós vamos observar um valor então de 43.200 watts. Porém, essa é a demanda de potência na barra de tração, 43.200 watts. Porém, a demanda de potência motora, ela tem que ser maior. Por quê? Porque nós temos uma eficiência na transmissão. Nós vimos, né, que é necessário que ocorre, né, uma perda de potência do motor até a potência disponível na barra de tração. Então, nós vamos ter que contabilizar uma eficiência na transmissão. E isso nada mais significa do que é necessário uma demanda de potência maior no motor para que ocorra de fato uma disponibilidade de potência na barra de tração para fazer então esse deslocamento dessa carreta sob a velocidade, por exemplo, de 8 km por hora. Mas qual eficiência que nós vamos considerar? Se nós aqui tomarmos, por exemplo, que essa operação está sendo aplicada por um trator 4x2 TDA sobre um solo firme, nós vamos aqui tomar como uma estimativa para essa eficiência de transmissão um valor de 76%. Ou seja, ocorre somente uma perda numa ordem de 24%. Então, da eficiência transmissão da potência do motor até a barra de tração, está ocorrendo uma perda de potência na ordem de 24%. Então, nessa estimativa que nós estamos aqui fazendo, nós vamos então considerar essa eficiência de transmissão de 76%. Então, lógico que a demanda de potência motora para ocorrer, né, para fazer essa operação, vai ter que ser maior. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou relacionar a demanda de potência na barra de tração relacionado com essa eficiência de transmissão para observar essa demanda de potência motora. E essa demanda de potência motora, fazendo esse cálculo, nós vamos observar um valor aí de 56.842 watts. E esse valor, né, de potência motora, que aqui eu tenho, né, simbolizado em uma potência em watts, eu posso também fazer uma conversão em um valor de uma potência motora em cavalos, já que um cavalo de potência é igual a 736 watts. Então eu vou fazer essa relação, né, de 56.842 watts dividido por 736 e dessa forma então eu observo que para realizar essa operação de deslocamento dessa carreta, né, num acoplamento na barra de tração, vai ser necessário um trator de potência maior, aqui eu estou falando maior igual, né, mas uma potência maior que 77,2 CV. Então, esse é o cálculo, né, baseado aí que nós fizemos nessa estimativa da demanda de potência do trator para fazer essa operação de deslocamento dessa carreta, né, nessas condições em que nós vimos, né, de carga e também de velocidade. Então, feito isso, agora nós podemos até partir para um próximo exercício. Mas, nesse próximo exercício que nós vamos ver especificação de pneus, nós vamos fazer isso numa próxima videoaula. Então, até mais e obrigado.